Olá, Deus abençoe a sua vida. Nossa meditação hoje está na carta de Paulo aos Efésios. E no capítulo 3, verso 14, Paulo começa uma oração de intercessão. E o primeiro versículo é muito importante, ele diz: "Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai." Evidentemente que em quase todas as epístolas, Paulo está sempre orando e ora de maneira intercessória pela vida da igreja. Quando ora por si, é pedindo que Deus lhe dê força e intrepidez para que ele continue pregando o Evangelho com coragem até o fim. E a intercessão fala muito sobre a vida do servo de Deus. Agora, para a igreja de Éfeso, ele está de joelhos diante do Pai. E ele começa a orar. E pelo que o apóstolo Paulo ora? Primeiramente, ele ora para que o Evangelho de Cristo atinja outras pessoas. Ele diz no verso 8 do mesmo capítulo 3: "A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo." Ele ora para que o Deus de toda a graça dê a ele a condição necessária para que ele possa pregar o Evangelho aos gentios e muito mais pessoas se rendam a Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. Ele ora pela missão, mas ele ora também pela igreja, por aqueles que já converteram. E dessa maneira ele diz no verso de número 17: "E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus." Ele ora pela igreja para que a igreja cresça no amor, cresça no conhecimento, cresça no fortalecimento da sua fé. Ele pede por missão, ele pede pela igreja e ele também tributa a Deus toda a glória. Por isso ele está de joelho. Nessa epístola, diante do Pai, ele clama pela missão e pelo povo de Deus. Não é curioso que aquele que estava sofrendo perseguição, estava preso, recebia açoites nas suas costas, não ora reclamando, murmurando e nem reclamando a Deus, diante de Deus da sua sorte, mas ele ora sempre pelo Evangelho. Ele ora sempre para que Deus continue salvando pessoas. E ele ora sempre pedindo que Deus abençoe a igreja no seu crescimento, na sua relação com o Pai. Ele ora sempre de forma intercessória. A oração, ela fala muito sobre a vida do cristão. O conteúdo dela revela muito aquilo que está no coração do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa porção da Escritura, onde o apóstolo Paulo ora de joelhos diante do Senhor, pela igreja e por missão, e que os mesmos motivos estejam no nosso coração, e que possamos também interceder sempre diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.